Olá, sejam todos bem-vindos a Start Games. Essa é a nossa quarta aula, onde trataremos sobre aspectos do mundo real, utilizando a física, a matemática e alguns conceitos de jogabilidade nos nossos games. Todo o corpo permanece em seu estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme, a menos que seja obrigado a mudar seu estado por força a eles impressas. Isaac Newton. Nós já falamos um pouco sobre a história, a estética, as tecnologias e agora vamos falar um pouco sobre as mecânicas aplicadas nos nossos games. Qual o seu jogo inesquecível? Muitos respondem essa pergunta utilizando critérios do enredo ou do roteiro do jogo. Outros avaliam a qualidade gráfica, mas também baseiam-se em uma coisa importantíssima: a mecânica do jogo. A mecânica do jogo é quem vai trazer para nós aspectos referentes à jogabilidade, aspectos referentes à atração, a atrair o jogador para o jogo. O que é a mecânica do jogo? A mecânica do jogo é uma forma como o jogo desenvolve-se, ou seja, as regras do jogo. O que você tem de fazer para vencer, para se dar bem na pesquisa, segundo o Cuba Games. Na verdade, a mecânica do jogo é quem define como a história do jogo irá transcorrer. Ou seja, como você pode ganhar, quais os objetivos que você tem que atingir, tudo isso faz parte da mecânica do jogo. Faz parte também da mecânica do jogo como nós podemos fazer para atingir os nossos objetivos. Como nós iremos fazer para fazer um salto, para saltar, apertar quais teclas, como eu consigo passar de fase, tudo isso faz parte da mecânica do jogo. Segundo Chris Klug, da Cheyenne Entertainment, os melhores jogos contam suas histórias por meio do próprio sistema, ou seja, os melhores jogos contam a sua história através do jogo. Isso faz com que o jogador fique cada vez mais atraído pelo seu game, porque para conhecer a história, ele terá de jogar. O que é então jogabilidade? Esse conceito tão falado e tão pouco compreendido por muitas pessoas. Jogabilidade pode ser definido como as escolhas, os desafios e as consequências enfrentadas pelo jogador ao navegar em um ambiente virtual. Vamos então entender o que é jogabilidade. Muitas pessoas limitam jogabilidade ao simples fato de pegar um controle de um game e jogar. Isso não limita a jogabilidade. Jogabilidade vai muito além de um simples controle. Jogabilidade é definida como as escolhas, os desafios e as consequências enfrentadas pelo jogador ao navegar num ambiente. Um jogo pode possuir maravilhosos controles, efeitos especiais estonteantes, mas se ele não possui a capacidade de te trazer para a história, de te fazer conhecê-lo através do jeito de jogar, isso vai fazer com que esse jogo não possua uma grande jogabilidade. Existem alguns aspectos que interferem imensamente na jogabilidade. Vamos ver alguns. Condições de vitória. Só há um ganhador ou vários no seu game. O que fazer para ganhar? Em que pontos ele ganha ou perde? Há vitórias no seu jogo? Existem alguns jogos que não possuem vitórias. Normalmente todos os jogos do Atari eram quase que assim. Ele seguia quase que uma sequência infinita. No Tetris, por exemplo, não há vitória. O jogo vai ficando difícil a cada momento. Ou seja, ele sempre vai ganhar de você, nem que seja pelo cansaço. Existe também o jogo The Sims, por exemplo. Nesse jogo, ficar vivo é uma vitória, morrer é a derrota. Ou seja, você começa ganhando, até que você morre e perde. Outros jogos possuem uma condição de derrota, implícita ou explícita. Implícita, no caso de uma competição, como por exemplo uma corrida. Você sabe, durante a corrida, quais as condições que você tem para ganhar ou para perder. Você implicitamente sabe que perdeu quando você está no fim, quando você está por último, ou quando você não está entre os 3 primeiros.
Num jogo explícito, por exemplo, um jogo de luta, você sabe que quando você apanhou e não dá conta mais ou recebeu um fatality, com certeza você perdeu. Existe uma teoria chamada teoria dos jogos, elaborada baseada em princípios matemáticos e estatísticos. Mas essa teoria dos jogos interpreta várias coisas do mundo real e podemos utilizá-la para o nosso mundo virtual. Por exemplo, a teoria soma zero, ou seja, onde só há um ganhador, onde numa contenda só uma pessoa pode ganhar. Por exemplo, um jogo de xadrez. A vitória de um significa a derrota do outro. Existem jogos que somam não zero. Felizmente, esse é a maioria dos jogos que nós temos no mundo real. Ou seja, um outro jogador não é necessariamente seu oponente, mas se ele formar uma equipe com você, você tem mais facilidade para ganhar o jogo. Uma outra coisa que vincula e liga as pessoas imensamente aos games é exatamente o desafio. Existem desafios explícitos e desafios implícitos. Explícitos são situações colocadas no seu próprio jogo, por exemplo, matar o guarda. Existem desafios implícitos, que são situações que surgem do jogo, como, por exemplo, que unidade você irá enviar primeiro para a ação, de que lado você vai abordar um determinado personagem para tiroteio, ou por onde você vai começar primeiro a sua jornada dentro de um castelo. Você pode ter algumas informações durante o jogo, que podem ser perfeitas ou imperfeitas. Perfeitas são aquelas que você conhece o estado a todo tempo do seu jogo, ou seja, a sua barrinha de vida lá no Mortal Kombat. Aquela barrinha de vida, você sabe que você tem mais ou menos chance de ganhar ou de perder baseado na barra de vida sua em comparação à barra de vida do seu oponente. Ou em um jogo de tiro, que você sabe se tem ou não tem uma quantidade suficiente de balas para terminar aquela missão. Informações imperfeitas é quando você recebe apenas uma parte da informação para tomar a decisão. Por exemplo, num jogo de cartas. O jogo de truco é exatamente o jogo sobre isso. Você sabe que as cartas que estão com você não estão com seu oponente e nem no monte. Mas pode ser que esteja no monte a carta que você está imaginando que tem com o seu oponente. Logo, essas informações são imperfeitas. Não retratam exatamente a realidade, mas te dão pistas. Daí você usa a dedução, a capacidade de deduzir qual seria a melhor estratégia para, mesmo se o jogador tenha as melhores cartas, você conseguir derrotá-lo. Existem os conhecimentos intrínsecos e extrínsecos ao jogo. Os intrínsecos são aqueles obtidos dentro do mundo dos games. Por exemplo, a finalidade de uma determinada poção mágica, aquela barrinha colorida que você adquire após acertar a sua bolinha em uma determinada barra, ou ainda se utilizar uma ou outra varinha mágica. Existe também o conhecimento extrínseco, ou seja, aquele adquirido fora do mundo do game que pode ser aplicado a ele. Por exemplo, para abrir as portas você precisa de chaves. Logo, se uma porta está fechada, você vai em busca da chave. Armas dão tiros, facas machucam a gente. Logo, você não vai brincar com um oponente que está com uma faca ou armado, como você faria no mundo real. Se você quiser fazer o seu jogador entrar em transe no seu jogo, ficar fixo nele, você aplica exatamente os conceitos do mundo real. Mas esse aqui, a associação de padrões, é exatamente um dos principais conceitos que podemos utilizar para trazer essa questão da jogabilidade para o nosso game. Consiste no uso do raciocínio automático, ou seja, aquele raciocínio, aquela ação que você toma sem pensar, basicamente por instinto mesmo. Quando falta tempo para refletir, você realmente faz aquilo e você traz a sua realidade do mundo real para o mundo dos games. Ela é extremamente utilizada em jogos de ação,
onde vem vários oponentes e você tem que bater em todos e decidir por começar pelos oponentes à direita, à esquerda, os da frente ou os de trás. Existe também a perspectiva espacial, onde o jogador se orienta pelo ambiente. Em um simulador de aviões ou em um jogo de carros, o jogador normalmente se orienta baseado no ambiente. Se a tela se torna o para-brisa do carro ou a frente da moto, o único jeito que eu sei que eu estou em movimento rápido ou devagar é a passagem da paisagem por mim. Dessa forma, eu consigo me orientar e controlar a velocidade. À medida que eu preciso de mais velocidade e os oponentes meus vão passando por mim, eu percebo que eu preciso adiantar, acelerar mais para conseguir ganhar o jogo. Com esses aspectos, conseguimos definir a jogabilidade do nosso game, fazendo com que ele possa contar com aspectos que tragam a realidade para ele, que tragam noções psicológicas, que possamos trabalhar com a cabeça e com os interesses do nosso jogador. Mas a gente precisa também de adicionar um outro conceito que vai fazer com que nós possamos trazer para os nossos games uma realidade física do que nós vemos acontecer no nosso dia a dia. Efeitos como aceleração, atrito, força e vários outros elementos físicos podem ser simulados no nosso game. Muitas vezes o mundo dos games não é um mundo tão diferente do mundo real. Algumas empresas utilizam até mesmo jogos para simular algumas questões inerentes à física real. E vocês verão isso durante as nossas apresentações. Um pouco de matemática do Java. Int representa números inteiros, ou seja, 10, 20, 30, 100, números sem vírgula. Já se eu quiser utilizar algum número com vírgula, eu vou utilizar uma variável chamada double. Essa variável double vai permitir com que eu possua números chamados números de ponto flutuante. 10,3, 100,5, 500,22. Esses números todos são números de pontos flutuantes. Uma dica é que eu posso fazer incrementos de números, ou seja, valor mais igual a 20 pode representar o valor igual ao valor que eu já tinha nessa variável mais o número 20. Por exemplo, se o valor fosse 10 e eu entrar em uma determinada instrução onde está escrito valor mais igual a 20, o valor final depois de passar por essa instrução será 30, porque o valor anterior era 10 mais 20, então temos um valor agora de 30. Essa expressão é muito utilizada nos nossos games. Uma coisa muito importante no Java: maiúsculo é diferente de minúsculo. Algumas outras linguagens aceitam tanto maiúsculo quanto minúsculo sendo a mesma palavra, mas no Java o maiúsculo difere do minúsculo. Ou seja, se você pretende utilizar uma variável com caractere maiúsculo, você terá de utilizá-la sempre com o caractere maiúsculo, pois se você colocá-la com um caractere minúsculo em algum lugar, representará uma outra variável. E o valor esperado que você necessitaria para aquela variável pode ser que seja totalmente diferente. Para aprender um pouco mais sobre essa parte de matemática, alguns outros conceitos de programação para o Java, aconselho você consultar o apoio ao aluno Java SE do Grupo Alves. Lá você terá as minhas aulas ministradas para os alunos de Java Standard Edition, todas gratuitamente para você poder acessar e verificar, ampliando seus conceitos referentes à programação.